Olá! Neste vídeo eu quero conversar com você sobre uma doença neurológica pouco comum no consultório do otoneurologista, mas que pode causar tontura, que é a esclerose múltipla. E antes de entrar neste assunto, eu quero te explicar como classificamos as causas de tontura. Sempre que o paciente relata uma queixa de vertigem, desequilíbrio, instabilidade e principalmente quando isso ocorre de uma forma repentina, por exemplo, se o paciente chega até uma emergência com relato de uma tontura intensa, dificuldade muitas vezes de ficar de pé, a primeira coisa é entender se estamos diante de uma síndrome vestibular periférica ou uma síndrome vestibular central. E o que quer dizer isso, doutora? Quer dizer se estamos falando de uma doença que está cometendo o labirinto ou nervo responsável pelo equilíbrio, que nesse caso classificamos como periférico e é o mais comum, como uma VPPB ou uma neurite vestibular, ou se estamos falando de uma doença que está afetando o cérebro do paciente, como um AVC ou a própria enxaqueca vestibular, ou até a esclerose múltipla, que é a doença que nós vamos falar hoje. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica autoimune que causa a destruição da bainha de mielina, que é uma capa que envolve todos os nossos neurônios e possibilita uma boa comunicação entre eles. A doença atinge geralmente pessoas jovens de 20 a 40 anos de idade, predominando entre as mulheres. Na maior parte dos casos, o paciente apresentará surtos ou crises de sintomas neurológicos de forma repentina, a depender do local de acometimento no cérebro ou medula espinhal, como, por exemplo, alterações na força de membros, alterações na visão, alterações na sensibilidade do corpo, dificuldade na fala, falta de coordenação, dificuldade no controle da bexiga e alterações cognitivas. E como eu disse anteriormente, os sintomas neurológicos do paciente dependerão do local de acometimento no cérebro. E na esclerose múltipla podemos ter o acometimento de estruturas responsáveis pelo equilíbrio, e nesse caso estamos falando principalmente de tronco cerebral e cerebelo, podendo causar vertigem, desequilíbrio, alteração de marcha e inclusive alterações auditivas, como demonstrado em alguns estudos quando ela acomete a saída do nervo responsável pela audição. A vertigem pode ser o sintoma inicial da esclerose múltipla em 5% dos pacientes e pode ocorrer em 50% dos pacientes em algum momento da doença. E quando nós suspeitamos que a tontura do paciente pode estar sendo causada por esclerose múltipla? Primeiro, coletando uma boa história do paciente, entendendo a queixa de forma específica, se houveram sintomas neurológicos associados à tontura, se é a primeira crise ou se já ocorreram outras. Segundo e mais importante, eu diria, para uma suspeita inicial, examinando o paciente. A esclerose múltipla pode causar nistagmo no paciente com características de doença neurológica, alterações na movimentação ocular, alterações na marcha que já podem nos fazer suspeitar de uma doença neurológica. Terceiro, através de exames complementares, tanto para avaliação da função do equilíbrio, que já podem apresentar alterações, como exame de imagem, por exemplo, uma ressonância de crânio, que já pode mostrar lesões desmielinizantes característicos da doença. E por último, através da análise do líquor, que é o líquido que banha nosso cérebro e medula espinhal. E uma vez realizado o diagnóstico, o tratamento deverá ser estabelecido quanto antes. Agora, é comum que a queixa de vertigem ou desequilíbrio do paciente esteja sendo causado por esclerose múltipla? Não, gente, como eu já falei aqui, tontura, na maioria dos casos, vai ser causado por problemas periféricos, ou seja, dentro do ouvido do paciente. E eu ainda preciso te dizer que mesmo que o paciente já tenha o diagnóstico de esclerose múltipla estabelecido e em algum momento da sua doença ele comece a apresentar vertigem, isso quer dizer que é obrigatoriamente pela esclerose múltipla? Não! E na verdade o mais comum é que não seja. Pacientes com esclerose múltipla que apresentam vertigem, o mais comum é que estejam com uma VPPB. É isso mesmo que você ouviu.
pacientes com esclerose múltipla têm maior chance de apresentarem VPPB ou a famosa tontura dos cristais, que se resolve com manobra de reposicionamento no consultório. Bom, espero que com esse vídeo você tenha entendido um pouco melhor sobre a esclerose múltipla e como ela pode causar sintomas relacionados ao equilíbrio do paciente. E o que eu vou sempre reforçar aqui nesse canal é: tontura sempre precisará de um diagnóstico. Por isso, busque um otoneurologista para te auxiliar com o diagnóstico e tratamento adequados. Até a próxima!